eu pretendo tratar com vocês um pouco sobre o ICMS, certo? Mas antes, eu queria também abordar um ponto que é com relação o que esses tributos novos, né? O que a CBS e o IBS vem trazer como o que eu vou poder me creditar, quando eu vou poder e quando eu não poderei. Tá? Já passando aqui. E um ponto de partida, como o Tiago trouxe, um dos princípios é a neutralidade. É você saber que a carga tributária, para atender todos os princípios da reforma tributária, ela tem que ser neutra, ela tem que atingir o fim de equalizar o sistema tributário. Não pesar nem no começo e nem ao final. Isso do ponto de vista de princípio. Como será na prática, eu acredito que não haverá tamanho equilíbrio. Porque já li algumas pessoas falando, escrevendo, né, de que você tem que ter o meu IVA, né, o meu IBS, minha CBS, lá do início, se eu vou colocar um número hipotético, R$10 a título desse tributo, ele vai ter que ser os mesmos R$10 lá ao final. Entretanto, nós sabemos que, na prática, comercialmente, não é bem assim. Eu não consigo praticar escalonadamente os mesmos valores, precificar aquilo que é para a indústria, aquilo que é para atacadista, aquilo que é para o varejista, né? Então, este é o primeiro ponto de partida. A carga tributária é única. Mas, de novo, tenho comigo que este princípio deve ser estudado com muito cuidado e cautela, exatamente na precificação, para que vocês, no caso, nós todos, não tenhamos uma desvirtuação, quer do sistema posto, né, sistema tributário novo, e principalmente como empresário, no final do mês, na hora de aferir lá o seu lucro. Tá? Então vamos lá. Quais as despesas gerarão créditos? A princípio, como até constou na apresentação do Tiago, a Constituição traz que teria que ser tudo que for oneroso para o contribuinte e inerente à sua atividade, ou seja, aquilo que está vinculado à sua atividade, vai gerar um crédito. Então, hoje, pelo IBS e a CBS, nós vamos ter algumas situações que inexistiam no passado. A depender de um prestador de serviço, que ele estava sujeito ao ISS, ele não tinha como, dependendo do serviço, de novo, ele não tinha como tomar um crédito do ICMS de um transporte. Né? Eu vou dar um exemplo, farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação, se ela vendesse, ainda que o produto realizado por meio de uma receita médica, ou seja, personalíssimo para aquela pessoa, para aquele paciente, e ela recebesse o pedido e fosse realizar a entrega sobre esse transporte, veja, ela estava sujeita ao ISS, a atividade dela é o ISS, mas ao transporte ela não teria como tomar um crédito ICMS. Tá? Hoje o IBS, por exemplo, eu vejo que pelo o desenho constitucional e isso repisado na lei complementar que traz normas gerais sobre o tributo, ele poderá tomar crédito, porque a saída dele será um mesmo tributo, ainda que serviço, né, esse que tradicionalmente hoje é um serviço municipal, né, ao ISSQN, não haverá mais essa distinção. Você tem um tributo sobre serviços e bens. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante, que tudo que for oneroso, essencial à atividade do contribuinte, você, como tese, tá, gente? Como tese, poderá se creditar dessas despesas. E aí a legislação, a lei complementar, que vem trazer as normas gerais, né, o que pode, é como se fosse a regra do jogo. A lei complementar é a regra do jogo. Ela trouxe ali, eu não vou
conseguir destrinchar todas as hipóteses, né? Mas de uma forma bem detalhada, eu trouxe aqui 3 pontos. Aquisição de bens e serviços essenciais para a atividade econômica da empresa, né? Tudo aquilo que você adquirir que seja essencial, de novo, a essencialidade. Sendo essencial para a sua atividade, você vai ter direito ao crédito. Insumos utilizados na fabricação, revenda ou prestação de serviços. Então, e serviços contratados de terceiros, desde que esse terceiro ele gere um débito desses tributos, da CBS ou IBS. Se uma determinada atividade, mas como o Thiago pôs, o que não vai incidir o IBS e a CBS? É muito difícil, né? Mas nós temos outras situações que eu vou trazer logo e mais, que ainda que o meu prestador de serviço ele tenha a incidência do IBS e da CBS, pode ser que ele seja sujeito a uma alíquota zero. Aí, veja, é como eu trouxe. Gerou um débito para o meu prestador de serviço? Não. Então, eu não vou poder me quitar desse tributo. Então, assim, eu acho que o ponto levantado pelo Hélio é muito importante, porque o ponto que eu digo essa reunião de hoje, né, o evento para vocês, porque cada vez mais, estrategicamente falando, vamos ter que estudar cada operação de cada contribuinte. Não vejo como pegar numa prateleira e falar assim, você vende combustível. Então, para todo mundo que vende combustível, a situação é A. Não, depende. De repente, para um contribuinte, a situação é A, para outro é B, para outro pode ser C. Então, esse estudo, esse debate aqui para nós é muito importante para isso. E vejam, reforma já está aí. 2026, nós estamos falando aí em 80 dias. Né? Não que bate um desespero, lógico, precisamos, né, nos adequarmos. Mas vejam, nós temos um ano todo de teste, mas não podemos deixar também para dezembro, outubro de 2026 tomar qualquer medida. Então, como um norte, isso aqui são os bens, né, as despesas que gerarão crédito CBS e IBS. E aí, como eu disse, a gente começa a trazer o que não gera crédito. Nós temos vedações desde a Constituição e repisados na lei complementar, na norma geral, que são as operações imunes, operações isentas, alíquota zero, o diferimento ou suspensão do IBS e da CBS. Mas, quando a gente fala dessas vedações, não é muito diferente do que já existia antes. Tá? E o problema aqui é tomar o cuidado, que é o que eu falei, eu dei o exemplo, né, setor de combustível, né, saber o A, o B, o C. Por quê? Como o meu fornecedor ele está enquadrado? A situação do meu fornecedor é de uma isenção, a saída dele vai ter isenção. Olha, a saída dele tem um diferimento do IBS e da CBS. Então, eu posso me creditar dessa despesa? A norma é clara. Não. Aqui há uma vedação. Tá, perfeito, Pedro. A gente está falando de despesas. E a mesma coisa é para quando nós temos a saída. Se a nossa saída ela é isenta, a minha operação, eu adquiri uma matéria-prima de alguém que é contribuinte do IBS, da CBS, eu me creditei desse tributo, só que a minha saída é isenta. Como que fica nessa situação? Né? Eu vou ter que estornar? Depende. Né? De novo, cria-se uma máxima que não vai ter que estornar tudo. Depende. Né? Vamos pensar, o setor, né, sucroalcooleiro, a maior parte exportam suas mercadorias, né, o combustível, o açúcar, e são imunes. São imunes. E aí? Então não vou poder me creditar da matéria-prima, dos meus insumos, porque a minha saída é imune? Não, a própria Constituição, ela traz uma exceção.
tá? A Constituição fala que para esse fim específico de exportação, será garantido os créditos de todos os insumos, de tudo que for essencial para a sua atividade. Então, de novo, é caso a caso. Não, no meu singelo olhar, não vejo como tratar todas as operações como de prateleira. Ó, para setor A é assim, setor B é assado, setor C é frito. Não. Cada operação a gente precisa fazer um estudo minucioso. E isso vai fazer diferença aonde? Eu, como bom libanês, né, gente? No bolso. Não sei vocês, mas eu amo um dinheirinho. Inclusive, se quiserem, o e-mail ao final é chave Pix. Fiquem muito bem à vontade, tá? Opa, perdão. E aí, o que eu trouxe aqui, que a lei complementar vem também trazer como não vai gerar crédito do IBS e da CBS. Os bens e serviços de uso e consumo, né? Ele até ampliou o conceito, colocou uso e consumo pessoal. E esses bens e uso e consumo parte da premissa de que uso e consumo é aquilo que não, né, vamos pensar hipoteticamente para a indústria, como era no ICMS, que não integra o seu produto final. Bom, esse já é um primeiro ponto de partida. Se não integra, você não isso é bem de uso e consumo, não gera direito ao crédito dessa despesa. Mas a lei complementar, eu não trouxe os dispositivos, até porque senão eu, com todo respeito, os 20 minutos seriam muito pouco aqui, né? Mas a lei complementar ela traz outras situações taxativas, né? Operações com fumo, operações com joias, com artes de obra, de arte, entre outras. E essas operações, todas são vedadas. Então, se você adquirir uma obra de arte, em tese, para a sua empresa, não vai gerar um crédito de IBS-CBS. Né? De novo, em tese. Porque imagine uma situação hipotética. Uma obra de arte para uma galeria, ela é meramente decorativa? Uma galeria de artes? Para um hotel, será que, dependendo da obra de arte, isso não valoriza ali o seu saguão, pensando no hotel? O quarto, né, até mesmo o quarto de acomodação? Então, de novo, como colocam que a reforma veio para solucionar os problemas, como o Tiago bem colocou, vou até, com todo respeito, não sei. Vou repeti-lo. É simples. Então, outras despesas que nós tínhamos com algumas dedutibilidades, que são pagamento de salários, encargos trabalhistas, benefícios como vales, isso também não gerará mais crédito para fins de IBS e CBS. Assim como as aquisições vinculadas a operações não sujeitas, né? Por exemplo, doações não onerosas, né? Doação é não oneroso, você não tem a incidência do IBS e CBS, então você, consequentemente, não tem direito ao crédito. Então, de uma forma assim, um pouco mais sucinta, tudo aquilo que não for essencial à sua atividade, em tese não vai gerar crédito IBS e CBS. De novo, passar até aqui, por que eu falo em tese? Nós temos uma discussão muito forte já sobre a essencialidade, quer lá, né, nas contribuições federais, e especialmente no ICMS. Ficou muito destacado no ICMS, com um julgado recente pelo Superior Tribunal de Justiça, que o ICMS, a Constituição trouxe que o crédito pela não cumulatividade ele seria irrestrito. Tudo que você tem de custo de insumo para a sua atividade, você tem direito ao crédito. Essa é uma regra. Aí veio a lei complementar, de novo, criar as normas gerais para o ICMS,
Ele falou, o que for uso e consumo vai ficar postergado para um ano, para o outro ano. E ficou até 2033. Ou seja, a reforma, em 2033, o que vai acontecer com o ICMS? Vou colocar aqui a linha do tempo, vai sumir. E esse uso e consumo, esse crédito ICMS do uso e consumo? Nunca na lei complementar, mas a Constituição não vedava. E aí, por que eu trago esse ponto? Exatamente quanto à essencialidade. Eu tenho que haverá judicialização, sim, para aquilo que for essencial para determinada atividade, ainda que a legislação traga como bens de uso e consumo, poderá ser discutido. Isso é essencial. Um exemplo. Um computador para um escritório de advocacia, de contabilidade, eu vejo que é essencial. E aí eu trago um outro exemplo do mesmo computador. Um computador para uma guarita de uma usina de açúcar e etanol. Ele é essencial para o guarda? Alguns disseram que sim, outros que não. Depende, né? Depende. O que eu quero deixar bem claro, qual é essa essencialidade? A essencialidade é para a atividade fim do contribuinte. A guarita ela é essencial, eu consigo produzir etanol, açúcar, sem uma guarita de segurança? Sim. Agora, o mesmo computador para a condução de uma evaporizadora, e aí? Ele é essencial? Até hoje tem essa dúvida se ele é essencial ou não. Graças a Deus, em algumas discussões, tem se provado que sim, que hoje a maior parte dos mecanismos, né, de qualquer setor são automatizados. Então esse computador ele passa a ser essencial. Sem ele eu não consigo ter uma evaporadora mais moderna para a minha atividade fim. Né? Por exemplo, uma evaporadora, pensar na venda de energia elétrica de uma usina. Então, vejam, essa essencialidade tem que estar adstrita à atividade fim do contribuinte. Qual que é a sua atividade? Sem aquilo, você consegue exercer a sua atividade? Bom, então não é essencial. Bom, eu dependo daquilo para exercer minha atividade. Bom, se você depende, é essencial, e aí é passível de crédito, tá? Então, isso é uma despesa que gera crédito desses dois tributos, IBS e CBS. Porém, de novo, a legislação ela trouxe algumas vedações e até algumas taxativas, como, por exemplo, fumo. Fumo não gera crédito de IBS e CBS. Nós temos clientes do setor do fumógeno que eles compram fumo e produzem cigarrilhas, né, cigarretes, cigarro de palha. E aí, ele não vai ter direito ao crédito? A lei complementar ela até trouxe, salvo se for para a sua atividade. Mas eu começo a ter dúvida, como é que será a interpretação, e longe de ser aqui pró-contribuinte, né, gente? Mas como que será a interpretação dos agentes públicos sobre essa essencialidade, no exemplo do fumo? Será que ela vai ficar, por mais que a lei seja claro, fumo, e os seus derivados? E a embalagem para o fumo? E o papel de seda? Né? Eu falo porque, na prática, eu já tenho muito problema disso com vários clientes do setor, em que o físico ele interpreta de uma forma global. Então, nós temos que tomar cuidado. É essencial? Gera crédito. Tá? E aí, pode surgir uma outra dúvida. Bom, se você está falando que gera crédito, e o que eu já estou no regime de hoje? Como é que fica? Pedro, eu já tenho um monte de crédito hoje. 2026 está aí, 2027, amanhã. Como é que ficam esses créditos? Aí eu vou trazer o que cada norma falou sobre os tributos federais e os estaduais e municipais. Para a CBS, tá? Tudo aquilo que
você tinha de crédito já, de PIS, COFINS, a partir de 2027, com a extinção desses dois tributos, você vai poder gerar um crédito presumido deles a título de CBS. A título de CBS. Então, é o que eu coloco aqui, né? Que diz o artigo 378 da Lei Complementar. Aquilo que não foi utilizado a título de PIS e COFINS até 1º de janeiro de 2027, permanecem válidos e podem ser usados para compensar com a CBS. Então, vejam, 2027 extingue PIS e COFINS, 2027, já passa a valer a CBS integralmente, 2027, mas eu tinha um monte de crédito. E agora, o que eu faço com esse monte de crédito? Eu posso compensar PIS, COFINS com CBS, tá? Só que nós vamos ter alguns requisitos. O primeiro exato. Meu Deus do céu, né? Vai ser um Deus nos acuda. Mas temos alguns requisitos. Esses seus créditos já devem estar escriturados, tá? Na IFD Contribuições, para poder ser aproveitado. E você vai poder também, além da compensação, ter o ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos federais. Tá? Então, esses créditos que já existem hoje, desde que escriturados na IFD até, de novo, 31, pela lei, dezembro de 2026, você vai conseguir regularmente se utilizar e compensar com a CBS. Aí surge uma dúvida. Tá, Pedro? Aquilo que está escriturado regularmente. E os créditos que tinham e eu ainda não escriturei? Como é que ficam? Aí, de novo, qual o caminho? A lei, no pé da letra, vai vedar. Qual o prazo desse crédito meu que está escriturado e que não está escriturado? Os últimos 5 anos só? De quando? Então, vejam, haverá ainda muita discussão. O que era para ser simplificado, e objetivo, acredito eu que a gente vai ter muito trabalho ainda, viu? Bom, exato. E vamos pensar aqui, né, em estoque, né? E o que eu tiver de mercadoria em estoque, como é que fica? Aí vem um problema até muito grave, assim, grave no sentido de levantamento. Qual levantamento que o governo vai aceitar para apurar aquilo que você tem em estoque? Tá? Por quê? O que você tiver em estoque, ele poderá se converter num crédito presumido de CBS, tá? E eu trago aqui o que a legislação preveu, como é que serão esses créditos presumidos. Se são bens nacionalizados, é um crédito de 9,25% sobre o estoque. Vai gerar um crédito CBS de 9,25%. Se forem bens importados, aí são os valores que efetivamente foram pagos a título de PIS, COFINS e importação. Tá? Só que, para essa parte do estoque, vejam, quando a gente fala de crédito na apuração, é tudo aquilo até dezembro de 2026. Quando a gente está falando de crédito de estoque, tem que fazer uma apuração até final de junho de 2027. Tá? Então, veja, nós temos mais um marco de praticamente 6 meses a mais, mas com relação aos estoques. Melhor dizendo, mercadorias em estoque. Mercadoria em estoque. E como que eu vou receber isso? Né? Você vai poder utilizar esse crédito em 12 parcelas. Bonitinho. Me gerou lá o 9,25% 120 mil reais, 10 mil esse mês, 10 mil no próximo mês, 10 mil no outro mês, e assim sucessivamente. E aí, eu já tinha antecipado, né, o prazo para registro dos créditos. A lei ela não deixa bem claro com relação aos créditos não escriturados. Então, de novo, vamos ter
muita discussão, né? Usar somente os créditos escriturados até essa data, né? E aí, o que acontece com os demais que eu ainda não lancei os meus créditos? Não escriturei. Vou perdê-los, né? Vou utilizar créditos extemporâneos via retificação, amparado no prazo lá dos 5 anos, o prazo prescricional. Então, eu trago, assim, algumas controvérsias aqui, né? Como todos nós aqui, pelo menos vou falar por mim, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre a reforma. Eu não estou aqui para trazer tantas afirmações, mas sim alguma ponto de vista do que a gente vai ter daqui pela frente. Que pode surgir outros cenários, inclusive. Tá? E aí eu venho trazer a questão do ICMS, né? A mesma coisa, com relação aos créditos. O período de transição do ICMS ele é maior, ele começa lá em 2028, vai até 2033, né? E ele tem um problema muito grande, que eu coloco ali na apresentação. Ele vai tramitar, coexistir com o IBS. E isso eu acho que vai ser uma coisa bem mais simples para o empresário e para a contabilidade. Você fazer toda a apuração do ICMS e IBS, mais todo o resto, né? Imposto de renda, mais CBS e tudo mais. Então, isso o Hélio vai estar tranquilo ali ó, no escritório, né? E o empresário também. O empresário. Simples, exato, simples, como diz o Tiago. Né? Mas, qual o ponto que eu quero trazer? Nós estávamos falando dos créditos. A lei complementar, que é aquela regra geral, ela trouxe como serão os créditos para PIS e COFINS. E para o ICMS? A lei complementar, a regra geral, não trouxe nada. Quem veio falar um pouco sobre esses créditos do ICMS foi lá no começo da Constituição, da nossa norma maior, nós temos esse ato das disposições constitucionais transitórias. E aí, vejam que bacana. Esses créditos, depois de 2033, né, 2032, a partir de 2033, eles serão pagos. Em singelas parcelas, né, num pequeno período de 240 meses, 20 anos. É a justiça fiscal, lá do princípio, né, mais um princípio norteador da reforma tributária, justiça fiscal. Mas, pô, agora com todo respeito, quem não está preparado para receber isso depois de 2032, em 20 anos? E é uma das observações que eu coloco aqui, a correção não é a mesma do tributo. Hoje, prevalece-se a correção utilizada no âmbito federal, que é a Selic. E aí, o que a lei complementar trouxe? Melhor, a lei complementar não. O ato aqui, né, a DTC, o que trouxe? Será corrigido pelo IPCA, que é a inflação. O que é maior, a inflação ou a Selic? Pelo menos no hoje ou no sempre. Selic. Então, vejam, depois de 2032, 20 anos para pagar, corrigido pela IPCA. Isso vai demandar muita organização, tá, gente? Muita organização, muito planejamento, porque, de novo, como eu falei no começo, todas essas alterações, no meu singelo ver, impactam na precificação. Porque todos terão que suportar isso. Todos. E mais, todos nós, no dia a dia, vamos ter que aprender a conviver com o IVA. Porque eu vou comprar um aparelho de projetor aqui para passar a projeção, um microfone, eu vou pagar lá R$100 no microfone. Aí, a hora que eu chegar no caixa, vou pegar lá na prateleira, melhor dizendo, R$100. A hora que eu chegar no caixa, vai estar lá R$100, mais, hipoteticamente, uma alíquota de 25%, R$25 de IBS, CBS. Opa, não, calma aí. Na prateleira está R$100. É o comum hoje para nós, né?
O que você pega da prateleira é o que você paga. Vamos todos ter que nos adequarmos para essa nova realidade. Né? Mas isso, gente, de novo, isso, o que eu quero trazer é, temos que nos preparar. Peço só mais 3 minutinhos, velho, também estourei aqui. Estou vendo que o presidente já está me chutando por baixo aqui, mas estou caminhando para a reta final, tá? Bom, aqui eu já falei dos 20 anos, né? As alternativas, aí começam as alternativas que são, para o ICMS, você tem que tentar utilizar o máximo possível que você já tiver de crédito acumulado. É simples utilizar crédito acumulado? Recentemente, o Estado de São Paulo excluiu-se o regime simplificado, o crédito simplificado, né? O crédito acumulado simplificado. É fácil o crédito ICMS na forma completa? Não. Dependendo da sua atividade, você parte para outros estados. Minas, é fácil utilizar o crédito acumulado ICMS? Vira o famoso crédito podre, você não consegue utilizar o crédito. Então, por isso que eu falo, vai ser muito estratégico o que cada empresário vai ter que, né, especialmente aqueles sujeitos ao ICMS, vão ter que planejar sobre esses créditos ICMS. E aí, falando do ICMS, né, que é o tema mais específico, vejam, a reforma, ela vem 2025 as orientações, 2026 já é o ano teste, tem só um erro ali, seria 2028, né? Você já começa a ter as alíquotas do IBS, e 29 você já começa a ter uma regressão no ICMS, tá? Em que você paga 10% de IBS, 90% de ICMS, depois 20% de IBS, até chegar a 40%, e 2033 extinguiu o ICMS, e no caso também o ISS-QN, o tributo municipal. Tá? E uma dúvida que muitos clientes nossos vêm nos batendo é, e regime especial? Eu tenho benefício fiscal, Pedro, e aí? Como é que vai fazer? Vai sumir com essa nova regra? Até dezembro de 2032, não. Né? Como eu falei inicialmente, eles coexistirão. Você vai ter a tributação do ICMS normalmente, né, com seus benefícios, salvo se o seu benefício já tiver um prazo certo, se ele for revogado, se o governo excluiu o seu benefício de você. Salvo isso, você vai gozar do benefício da mesma forma. Né? E aí, aquele pagamento estendido, para que tenha uma segurança, será criado pelo governo, o governo ele vai subsidiar, o tal do Fundo de Compensação dos Benefícios. Então, tudo isso, o contribuinte, imagine quem tem um benefício que iria até 2040, como é que fica? Né? Esse fundo servirá para exatamente auxiliar esses contribuintes. Tá? Tá. Aí eu trago só para finalizar, gente, algumas controvérsias do ICMS, já antecipada pelo Tiago, a primeira, que é a inclusão da CBS e do IBS na base de cálculo do ICMS. Vejam, o ICMS, para muitos fatores, ICMS dependendo da atividade, para DIFAL, você tem a inclusão do próprio tributo na base de cálculo para você ter a efetiva carga tributária de ICMS. Então, veja, nós já temos ICMS dentro do ICMS. E agora também querem, pelo menos é o apelo dos governantes, incluírem o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS. O que vai facilitar demais a vida da contabilidade do empresário. E a nossa jurídica para brigar pela não inserção desses novos tributos na base de cálculo do ICMS. Certo?
Existe em andamento um projeto de lei 16/2025 que ele vem trazer uma alteração na Lei Complementar 214, que é a que traz a regra geral do IBS-CBS, para que seja expresso a não inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS. Mas ainda é só um projeto. Se efetivamente o projeto, né, ele vai alterar a lei nesse sentido, só o tempo vai dizer. Mas vejam, já há apelo dos governantes dos estados, muitos afirmando que vão incluir IBS e CBS na base de cálculo do ICMS, já que eles vão perder uma autonomia, tá bom? E aí não vai haver outra solução senão judicializar. Portanto, gente, o importante é se organizar, se planejar para que a reforma impacte o menos possível. Vai impactar todo mundo, mas que impacte o menos possível para cada um. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez e muito obrigado, Hélio.